Você sabe o que tem no som? Sabe o que são graves, médios e agudos? Sabe das qualidades fisiológicas do som? Sabe das diferenças de um som musical para os demais? Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso e ainda vou te mostrar na tela de um analisador de espectro como é que funciona tudo isso com um equalizador ligado. Desde cedo a gente aprende no colégio sobre os elementos do som, características que todo som vai ter. Todo e qualquer som que a gente ouve tem essas características. Tem uma duração, um som longo, um som curto, se é um som de muita intensidade ou de baixa intensidade, se é um sussurro, se é um grito, se é um trovão, se é um estouro de uma bomba de fogos de artifício. Se é um som mais agudo ou mais grave, se ele tem um número maior de vibrações ou um número menor de vibrações, se é uma frequência mais baixa, se é uma frequência mais alta. E por último, o timbre, que é uma característica muito interessante do som, que é aquilo que tem no som que permite que a gente reconheça a sua fonte. Bom, então vamos lá. Qualidades fisiológicas do som. Que são características do som que nos permite diferenciar um som de outros sons. O timbre, de diferenciar um tipo de som de outro, reconhecer a fonte sonora sem mesmo estar vendo ela, né? A gente ouve um som de um piano, sabe que é um som de um piano, ouve um som de violão, sabe que é um som de um violão. Não precisa nem estar olhando, né, para a fonte sonora para saber de onde ela vem. A intensidade também é uma característica, uma qualidade fisiológica do som que vai nos permitir diferenciar um som de outro. Um som é mais intenso, outro som é menos intenso, outro som é muito fraquinho, outro som é muito potente. Então essa é a intensidade, que é uma das qualidades fisiológicas do som. A outra é a altura do som, que não é a intensidade. A altura do som é a diferença entre sons mais altos e sons mais baixos, sons de um nível vibratório, de uma frequência mais alta, portanto mais agudos. Então as qualidades fisiológicas do som são aquelas que nos permitem diferenciar uns sons de outros sons, né? E os elementos do som são as qualidades fisiológicas acrescidas da duração, simplesmente, né? Porque tudo o que acontece no tempo. Então os sons, além de todas as características fisiológicas, eles vão ter uma duração, né? Juntando tudo isso mais a duração, a gente vai ter os 4 elementos do som. São elementos que todo e qualquer som que nós somos capazes de ouvir vão ter esses elementos, né? Todo som que a gente ouve, desde uma batida de uma palma até uma sinfonia inteira tocando, vão ter esses elementos. Cada um dos sons tem todos esses elementos. Então, vou falar individualmente sobre cada um deles, a começar pela duração, que é o quanto dura um som que se escuta, né? Você pode ouvir a batida de um tambor, tum, tem uma duração. Você pode achar que é um som curto, mas existem sons mais curtos, né? Um estalo de dedo, um trovão, é um som que tem uma duração um pouquinho maior, né? Um piano tocando no final de uma música, pode ter uma duração um pouco maior. Enfim, a gente pode ter sons curtos, sons longos, sons de duração intermediária. Então isso é a duração do som. Então todo som tem uma duração, porque o som acontece no tempo e, portanto, vai ter uma duração. Existem sons que são muito rápidos, a gente chama de transiente, né? Um som que é muito rápido. Uma batida na caixa da bateria, por exemplo, só um tá. É um som muito curto comparado com outros sons, por exemplo, uma nota do contrabaixo, né? Tutum, que pode durar bastante, assim, comparado com o som da caixa, por exemplo. Então é isso, um som curto é um som transiente, é um som muito rápido. E os sons mais longos são os sons que a gente dá mais atenção, pode-se dizer, porque ele se mostra mais
né, durante mais tempo, ele está presente, está soando durante mais tempo. Então, sons mais longos dá pra gente reparar, ter mais uma atenção, né, do que sons muito curtos, que a gente não tem muito tempo para observá-los, eles acontecem muito rapidamente. Então, uma das características do som é a duração. Um outro elemento bastante simples de se entender é a intensidade do som. Que sim, a intensidade é a potência do som, é a quantidade de energia que tem naquele som, né? O quão longe vai um som, ou de quão longe você pode ouvir um som. Então, a gente pode ouvir de muito longe, às vezes o som de um trovão. Então, quer dizer que aquele som foi um som muito intenso, para poder o som chegar a uma distância muito longa. Então, foi um som de muita intensidade, muita força, muita potência sonora, né? Muito volume. A gente costuma usar o termo volume, né, para isso. Aumenta o volume, abaixa o volume, né? Como se você aumenta a intensidade, diminui a intensidade. Então a intensidade é isso, é a amplitude da onda, né? É a amplitude, o quão grande, o quão alto, o quão forte, o quão intenso é aquele som. E aí o contrário é o quão fraco, o quão sutil é aquele som. Então isso é a intensidade do som. A altura é um elemento que é muito fácil a gente confundir com a intensidade, porque a altura, a gente costuma falar de altura misturado com volume, né? Esse som está muito alto, esse som está muito baixo. E na acústica e na música, a gente não trata dessa forma. A gente costuma usar a altura para diferenciar a altura de um número vibratório, da frequência, né? Quanto mais alto é o som, mais rápido está vibrando. E quanto mais rápido vibra, mais agudo é o som. E do contrário, quanto mais baixo o número de vibrações daquele som, quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. Né? A gente usa instrumentos, por exemplo, de corda. Quanto maior é a corda do instrumento, um instrumento grande, um contrabaixo acústico tem uma corda grande, então ele vai conseguir fazer sons mais graves do que, por exemplo, um cavaquinho ou um violino, que tem cordas pequenas, né, e finas. Então a altura na música e na acústica é isso, não confunda com volume. A altura são agudos e graves, né? Toda essa extensão a gente chama de altura. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na tela do analisador de espectro. Então, por exemplo, num instrumento musical, quando a gente usa os termos descer e subir, a gente quer dizer que há um trajeto em uma direção. Subindo, fazer uma escala ou uma sequência de notas ali subindo. Você está indo em direção ao agudo. E quando você vai descer, você vai em direção ao grave. A gente costuma fazer exercícios, escalas e melodias em modos ascendente ou descendente, né? Nessas duas direções. Quando você está no ascendente, você está subindo o número de vibrações, você está indo para o agudo, você está indo para vibrações mais altas e, portanto, a gente fala que o som está mais alto. E quando a gente vai no modo descendente, indo para o grave, a gente costuma dizer que está descendo, né, que está indo para o baixo, para os baixos. É por isso que o contrabaixo elétrico ou baixo acústico tem esse nome, é baixo, porque é de baixas frequências, né? Em termos de altura, ele é baixo, ele não é alto como um violino, uma flauta piccolo, um flautim, né? Que são instrumentos que trabalham numa altura mais elevada, né? Com vibrações mais altas, com sons mais agudos. Tem gente, por exemplo, que tem uma voz mais alta, que não é uma voz mais potente, mas uma voz mais aguda. Enquanto outras falam uma região mais grave, que é mais baixo,
Não que tenha uma potência diferente, não é intensidade, é altura, agudos e graves, né? Tem toda uma extensão de altura que eu vou mostrar na tela do analisador de espectro enquanto a gente ouve os sons. Bom, aqui estamos com a tela do analisador de espectro. É uma ferramenta que nos permite obter algumas informações a respeito do som. Aqui no eixo horizontal da esquerda para a direita estão as alturas. Os sons mais agudos ficam à direita, os sons mais altos, os sons de maior frequência ficam para a direita, e os sons mais graves, os sons mais baixos, os sons de menor frequência estão aqui do lado esquerdo. Aqui nessa caixinha a gente pode ver que ele vai mostrando aonde eu passo o cursor do mouse, qual é a frequência daquela região e qual a amplitude, né? A força, a intensidade do som vai estar aqui na vertical. Então, quanto mais intenso o som, mais alto, né? Aqui mais alto ele chega no gráfico, né? Mais elevado aqui. E quanto mais agudo for o som, quanto maior a frequência, quanto mais alta a vibração, quanto mais alto o som, aqui à direita. Vou tocar alguns sons aqui a partir de uma frequência grave, uma região grave, tá? Se você não tiver com fone de ouvido, dificilmente você vai ouvir isso aqui, as primeiras notas. Depois eu vou tocando notas cada vez mais altas, só para a gente ter uma ideia, né? E ouvindo aqui pelo menos uma nota em cada oitava. Como é que isso fica? Olha lá, 36,2. Vamos subindo. Setenta e três, o dobro, né? Sempre o dobro eu vou subir, sempre em oitavas. Subindo em oitavas. 148, sempre o dobro aqui. Mais uma. Olha a diferença aqui já. Aqui a gente já começa a entrar numa outra região. Saímos do subgrave aqui. Vou até passar de novo, olha só. Que interessante. Aqui, a primeira que eu toquei. Mais ou menos 36 Hz aqui. Agora eu vou tocar uma oitava, sempre o dobro de frequências. Eu vou subir dobrando o número de frequência. 73, 74. Olha como aqui já parece que saiu daquele subgrave, né? Ó. Até aqui ainda dá para dizer que é subgrave. A altura do som, a altura da nossa audição completa, assim, do jeito que a gente está vendo, a gente costuma nomear por regiões. Então, essa região é a região do subgrave, né? Esse é um som subgrave, tá? Próximo do limiar da nossa audição. Vou subindo, sempre em oitavas, dobrando a frequência. Lá. Bom, todas essas notas que eu estou tocando aqui no meu teclado são a nota Dó, tá? Sempre oitavas dela. Olha só. Toquei esse outro aqui, o dobro de 36 aproximadamente, né? E depois aqui o dobro de 73. Agora, na minha opinião, já soou diferente isso aqui. Eu não posso mais chamar de subgrave. Já está com uma característica incômoda dos médios. Então, ok. Seguindo.
indo aqui, ó. Mais uma oitava. Já dá pra falar que isso aqui tá bem... A gente passou pelo médio grave aqui. Tá passando por ele. Aqui já é médio, na minha opinião. Tá bem... Então, a gente tem uma região subgrave, depois grave, médio grave, pode-se dizer assim. Para mim já chegou ao limite aqui, nessa nota. Isso aqui não é mais médio grave para mim não, isso aqui é médio mesmo. Médio também, já indo para o médio agudo. Aqui já tá, tem gente fritando aí, né, no fone de ouvido. Ainda tem mais uma oitava. Não tem, meu sintetizador veio. Tá, então o timbre é a qualidade ou características que nos permite reconhecer a fonte sonora, sem estar olhando para ela. A gente pode reconhecer o som de um violão, pode reconhecer o som de um piano, pode reconhecer o timbre da voz de uma pessoa que você conhece, né? A gente reconhece facilmente o timbre das vozes de pessoas que a gente conhece, porque a gente já ouviu essa pessoa muito e tem o registro do timbre dela guardado, né, armazenado na nossa memória, e quando essa pessoa fala, a gente já sabe que é ela que está falando. Então, o timbre é a qualidade que nos permite reconhecer a fonte sonora. Tá. Legal, mas como assim? Essa coisa que faz você reconhecer a fonte sonora, né? O que é isso? O que é o timbre? Que qualidades ou características são essas? Esse assunto é um pouco delicado, eu não falei disso em nenhum vídeo ainda, eu quero fazer um vídeo especialmente sobre isso. Porque o que torna o timbre tão complexo e uma coisa tão bacana de se tratar, tão rica e tão maravilhosa assim na sua fonte, na sua essência, que é o que eu vou falar agora, que é a série harmônica. Que todo som, eu fiquei muito encasquetado assim, eu não consegui... Eu saí de uma aula uma vez, estava na faculdade de música e o professor deu uma aula e ele falou sobre a série harmônica e eu não consegui. Aquilo me deu um choque muito grande, porque foi o seguinte, a história mais ou menos que ele me contou, resumidamente assim, que quando a gente toca uma nota num piano, num instrumento, numa flauta, num violão, numa guitarra, na verdade, ali estão soando junto com aquela nota principal que a gente ouve, uma série de outras notas, uma série de outros sons. E essa série se chama série harmônica, ou a série dos harmônicos, né? A gente ouve uma nota mais alta e em volume mais baixo. Ali, camufladinhos, existem muitos outros sons. Existe uma série de sons que derivam daquele som principal. Esse som principal é chamado de o som fundamental na música. Na acústica, na física, costumam chamar de primeiro harmônico, né? Primeiro harmônico, segundo, terceiro e tal. E essa é a série de harmônicos. Na música a gente fala que tem um som fundamental e dele saem os harmônicos, né? Um som mais intenso, que é esse som que a gente costuma ouvir claramente, e outros menos intensos, de baixa intensidade ali, que a gente ouve, mas não entende eles de uma forma assim separadamente. A série harmônica, ela é o fundamento, a base para a construção de todos os sistemas de afinação que existem no nosso planeta.
Então é um assunto bem profundo e que mostra muito a beleza da natureza que existe no som musical, né, nos tons de frequência. Eu já falei aqui sobre os tons de frequência, então mais a fundo no tom de frequência, o que falta se falar é sobre a série harmônica, que só essa série em si é um assunto bastante extenso, muito rico e maravilhoso. Então a série harmônica, ela revela um tanto do mistério e da beleza, do poder que existe na música e nos sons. Então o nosso reconhecimento dos sons, né, do timbre de um instrumento ou de uma voz que a gente já ouviu anteriormente, acontece por causa da série dos harmônicos. Porque cada instrumento vai destacar, vai dar maior destaque ou menor destaque para alguns sons da série dos harmônicos. E isso no som final, que é o timbre que a gente ouve, vai dar as características sonoras que proporcionam essa condição da gente diferenciar os sons. Então eu toco uma nota lá numa flauta, num violão, num piano, é a mesma nota lá, é a mesma frequência, né? Tá lá vibrando a 440 vezes por segundo. Uma nota lá, sendo numa corda de violão, no ar do tubo de uma flauta, no piano, quando a gente toca, é a mesma frequência de vibração, a gente entende como a mesma nota. Porém, o timbre é diferente, porque a série dos harmônicos de cada instrumento vai ressaltar mais ou menos algumas regiões, e isso vai trazer diferenças para o som final. Então, o que permite a gente perceber as diferenças entre sons, né, de identificar os instrumentos que estão tocando uma mesma nota, são as construções deles, os materiais que eles são construídos e a forma como eles são construídos vão ressaltar mais ou menos determinados harmônicos. E isso vai influenciar grandemente na sonoridade final daquele instrumento, que é o timbre dele. Né? Por isso que uma flauta soa do jeito que uma flauta soa. O tipo de construção dela permite ela realçar mais ou menos determinados harmônicos. É por isso que ela tem esse timbre, né? E é por isso também que o violão tem o timbre que ele tem, porque ele tem uma caixa de madeira e tem as cordas ali. Então esses formatos de caixa e o material das cordas vão influenciar também na sonoridade final dele. E é por isso também que os timbres não são exatamente iguais. A gente pode diferenciar violões de violões também, porque cada um vai ter o seu próprio timbre, né? Indo mais a fundo no timbre, a gente reconhece facilmente um violão, mas violões também têm diferença de sonoridade. Tem os violões de maior ou menor qualidade, né? Um violão de melhor qualidade, ele vai ter madeiras sólidas, cordas de melhor qualidade, e isso vai trazer uma riqueza maior nos harmônicos ali do som e vai enriquecer a experiência ali auditiva, né? Vai enriquecer a sonoridade daquele instrumento, o timbre dele vai ficar mais rico. O piano é a mesma coisa. Você pode ter um piano de armário, que é aquele piano que ele é achatadinho para você encostar ele na parede. Piano de apartamento. Ou tem aquele piano de cauda, que tem uma estrutura de madeira imensa ali, que ressoa junto com as cordas, que vibra junto e ajuda a amplificar o som. Então ele vai ter um timbre ligeiramente diferente de um piano desse que tem uma caixinha de madeira pequena para você pôr num lugar mais compacto, que não tem muito espaço. Para quem está começando, muitas vezes começa com um instrumento básico, é diferente de um instrumento de quem está fazendo um concerto, ali, uma apresentação, que precisa de um instrumento que tenha uma riqueza sonora maior, né, que tenha uma riqueza de timbre, de harmônicos, que consiga expressar os harmônicos ali da melhor forma possível. Então o timbre é isso. É a somatória dos harmônicos, né? E do realce ali, ou da atenuação de determinados harmônicos que acontecem por conta da construção do instrumento, né? Dos materiais que eles foram feitos, de como ele é feito, né? Se é um tubo, por exemplo, para instrumento de sopro, se é uma gaita, por exemplo, que tem uma palheta de metal que vibra conforme o ar passa por ali,
né? São vários mecanismos de produção de som diferente. Então, cada um deles vai produzir sons, timbres diferentes por conta do realce ou atenuação dos harmônicos. Aprofundando um pouco mais sobre essa série dos harmônicos, só para vocês entenderem um pouco da essência dela, que também é o que diferencia um som musical, um tom de frequência, ele é diferente de outros sons, por exemplo, que a gente ouve, uma batida de porta, um trovão, outros sons cotidianos, um som simplesmente percussivo, uma batida de tambor. Não, um tambor é muito usado na música também, mas o que diferencia uma nota musical de uma batida de tambor? Que geralmente é que uma batida de tambor, ela tem também harmônicos, porém os harmônicos dela não têm uma relação matemática inteira com o som fundamental, com a primeira nota, vamos dizer assim, desse tambor. Que quando a gente toca um tambor, a gente também vai ouvir uma série de harmônicos, porém é diferente da série dos harmônicos que a gente conhece nos sons tonais, né? Nos tons de frequência. Por quê? Nos tons de frequência, nas notas musicais, esses harmônicos, eles possuem uma relação matemática com o primeiro som inteira. O que isso quer dizer? Que eles são múltiplos do primeiro som. Por exemplo, se o primeiro som é 100 Hz, então os outros sons vão ser 200, 300, 400, 500, 600, 700 e por aí vai, todos múltiplos de 100. Então eles têm uma concordância matemática com a fundamental ou com o primeiro harmônico, o que não acontece com os outros sons. Com sons percussivos, com sons que a gente chama de ruídos, eles não têm essa organização matemática interna. É por isso que os tons, os sons musicais, as notas musicais, os tons de frequência, eles têm esse poder, que eles já são um padrão organizado, né? Que a gente imprime esse padrão no ar com sons, né? Com músicas bem organizadas, vamos dizer assim, com músicas bem trabalhadas, fica impresso no ar esse equilíbrio. É por isso que tocar um instrumento é uma coisa tão poderosa. É por isso que a musicoterapia funciona, o sound healing funciona, porque o som musical, o tom de frequência, ele tem essa organização. E é por isso que um som afinado pra gente é uma referência de perfeição, de pureza, de uma coisa pura, né? Imagina uma água pura, límpida. A água, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela é transparente, né? O tom musical, ele é tipo isso. É como uma referência, né? Porque uma água límpida, ela é uma referência também de pureza, né? Na nossa realidade. Dá para se ter uma ideia do quão poderoso é o som afinado, né? Uma nota musical, um tom de frequência. E a gente está exposto a isso, traz muitos benefícios para a nossa vida. Por exemplo, você se acha desorganizado, então que tal imprimir um pouco de organização à sua volta, no seu ambiente? Quem sabe com o tempo isso não vai ajudando a aprender com esse padrão organizacional, a gente pode se tornar mais organizado, né? Isso é só um exemplo. Sobre os sons percussivos, eu queria acrescentar só uma ideia que tem de que muitas pessoas entendidas aí da parte mais rítmica aí dos instrumentos de percussão, e eu já pude comprovar isso, que é também uma coisa muito rica e muito bela, que dentro de uma batida de tambor existe uma música inteira. Que, como essa sequência de sons, que são os harmônicos, pode-se dizer assim, que são sons que derivaram daquela batida inicial e que são sons mais baixos, né, que se complementam ali numa sonoridade única, que é o timbre do tambor. Dentro daquele timbre, se você passar a ouvir cuidadosamente cada batida, você vai perceber que ali dentro
existe um padrão, você vai começar a decifrar um pouco desses padrões, né, desses sons que derivaram do primeiro e vai começar a ouvir ali, né, no fundinho uma essência, uma coisa, algo a mais que tem ali, que é a música daquele tambor. Então, se você conseguir pôr para fora essa música desse tambor, você vai conseguir tirar o melhor som que tem aquele tambor, porque não tem música melhor para ele entrar do que a própria música dele. Então isso é uma coisa muito rica e bonita, que também mostra o poder que existe nos sons percussivos, né? Que não são os sons tonais, os tons de frequência, as notas musicais. Então, diferentemente, os sons percussivos também têm essa riqueza, né? Que não tem essa organização matemática, mas que também é muito profunda e muito rica. Bom, tem uma trilha de fundo tocando nessa pista aqui, né? Aqui vocês podem ver a gravação da minha voz em tempo real. Enquanto você ouve, ela vai criando essas imagens. Aqui no canal da trilha sonora eu coloquei um equalizador, né, para a gente poder entender um pouco do que é o equalizador. E eu vou fazer algumas alterações aqui. A gente vai poder identificar essas alterações auditivamente, perceber, né, as mudanças no som e também no visual que a gente tem na tela do analisador de espectro. Então o que a gente ouve aqui na tela são as imagens das frequências contidas na trilha sonora que está tocando de fundo. Para ver os sons graves aqui, ó. Você escuta o tambor aqui, ele está nessa região. Então, um equalizador, de forma resumida, a gente pode dizer que ele é uma ferramenta para a gente alterar o volume, né, alterar a intensidade do som em determinadas regiões, né, em determinadas alturas. Então é como se fosse um volume, um botão de volume seletivo, que você pode escolher atuar apenas nos agudos, por exemplo, ou nos graves ou nos médios. Vou mostrar aqui, ó. Vou começar a atuar no som abaixando os volumes drasticamente para trás dessa linha, ó. Então eu vou arrastando isso aqui e a gente vai ver os sons graves sumindo da música, ó. Eu tinha mostrado o tambor atuando aqui nessa região. Não o temos mais nem visivelmente, nem sonoramente. A gente está vendo essa linha aqui dos 100 Hz. Então eu já cortei tudo que tinha abaixo de 100 Hz. Então muito dos graves e dos subgraves já foram cortados. É por isso que um dos nomes desse filtro aqui, dessa forma de equalizar, é chamada de low cut, que corta os baixos. Vou continuar cortando aqui, ó. Ficamos agora só com sons agudos praticamente. Né? Sumiram os médios, eu posso falar, minha voz é facilmente entendida por cima desse som, né? Não tem as frequências que vão atrapalhar minha voz, né? Quando eu voltar aqui, você pode perceber que começa a dificultar um pouco a percepção, porque existem sons na mesma faixa de frequência,
né, eles estão de certa forma competindo, enquanto que aqui, né, a minha voz atua mais nessa região onde não tem nada tocando junto. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou utilizar aqui o filtro High Cut, vou cortar os agudos, né? A gente pode perceber que os sons muito agudos aqui, eles têm menor intensidade, né? Porque em geral são harmônicos. Vou começar a atuar aqui, filtrando os sons agudos, abaixando drasticamente, né? O ideal é que abaixe totalmente o volume para a direita desta linha aqui, né? Que é a linha de corte. Olha lá. Já cortei todas as frequências acima de 10 kHz, né? Os sons bem agudos mesmo já foram cortados aqui, foram filtrados. A gente sente que a música ficou mais abafada, pode-se dizer assim. Vou fazer o procedimento de novo para você ficar atento. Essa região é uma região que tem mais brilho, né? A gente costuma falar que o brilho fica aqui, a presença do som. Vou abaixar novamente. Agora eu vou continuar cortando aqui os médio agudos, médios. Você viu que agora sim abafou muito o som, né? Como se a gente tivesse colocado a caixa de som que estivesse tocando essa música dentro de uma caixa e fechou, né? A gente para de ouvir os agudos, olha só, médios, agudos, tudo. A gente está ouvindo agora frequências abaixo de 1 kHz somente. O som ficou todo abafado, perdeu os harmônicos, perdeu a riqueza. Vou continuar cortando aqui. Praticamente só se ouve tambor. E mesmo assim o som se restringe a essa faixa do grave e do subgrave, né? Existem muitos sons, muitos harmônicos do tambor que estão em outras frequências mais agudas, né? E foram cortados aqui. Vou mostrar aqui apenas mais um filtro, né, para mostrar como é que o equalizador pode funcionar de N formas, né? Aqui, ó, esse número 3 é o terceiro filtro que está ligado aqui no meu equalizador. E conforme eu movo o mouse para a esquerda e para a direita, ele move aqui a frequência de atuação desse filtro, né? Então eu coloco ele onde eu quiser. Vou colocar aqui mais ou menos em 1 kHz. E aí eu posso abaixar os volumes ali naquela faixa de 1 kHz, né, kHz. E também posso intensificar o som naquela região, né? Além disso, eu posso estreitar essa região aqui, fazer uma seleção mais seletiva, que a gente diz, ou menos seletiva, né? Pegando mais frequências vizinhas ou menos. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que tenha sido interessante. Deixe os seus comentários. Se você
acha que faltou alguma coisa ou alguma sugestão de outros vídeos. É isso, me coloco aqui como um auxiliar, né, da conexão com a música, que eu reconheço o quão forte isso é, o quão potente isso é, e pode realmente transformar vidas, e eu me coloco como um facilitador nesse caminho. Gratidão e até a próxima.